agora o programa Educa Castanhal. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um momento educativo do nosso Educa Castanhal. E eu, professora Miriellen Gama, trago hoje para vocês a professora Leide Rose, que vai falar sobre a história, né? Ela gosta muito de trazer esse conteúdo, ela é muito abrangente. E hoje ela vai falar sobre a modernidade, né? Mas o que será a modernidade? É algo, né, que ultrapassa aí da Idade Média para a Idade Moderna. E o que será isso? Bem, eu não vou entrar em detalhes, porque essa história eu deixo com ela. Afinal de contas, ela tem muita coisa para nos ensinar. Então, com vocês, agora, a professora Leide Rose falando sobre a modernidade. Fiquem muito atentos, porque tem muita coisa boa aí. Olá, queridos alunos, alunas e familiares da nossa querida Castanhal. Sou a professora Leide Rose, de História, e antes de começar a nossa aula, eu desejo que todos estejam bem e tenham um dia maravilhoso. Um abraço a todos e vamos começar nossa aula? Para começar nossa aula de hoje, eu vou fazer para vocês a seguinte pergunta: o que é modernidade? Uma pergunta muito simples, não é? Que talvez muitos de vocês aí do outro lado da telinha estejam dizendo: ah, modernidade é algo que é atual, inovador e por aí vai. No sentido de que a modernidade é algo próspero, positivo. Bem, estes conceitos relacionados à modernidade não deixam de ser o seu cunho de verdade. Por exemplo, eu trouxe hoje aqui para vocês dois objetos que a gente vai refletir sobre esse conceito de modernidade. Até recentemente, a carta era um objeto de maior importância em termos de comunicação, né? A gente se comunicava pelas cartas, né? Era muito usual, era o que aquilo nós tínhamos até mais ou menos há uns 50 anos atrás, o que existia mais de moderno. Porém, com o passar dos anos, surgiram o quê? Os telefones e os celulares. E então, nós passamos a utilizá-lo com maior frequência. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a carta, que até então, antes de surgir os celulares e os telefones, era o objeto mais moderno da época, com os celulares a gente passou a se intensificar a comunicação pelos celulares. Então a carta, que era até então moderno, passou a ser antigo. E os celulares passaram a ser o quê? Moderno. Essa forma de comunicação, né, que até hoje é muito usada, né, inclusive é usada nos dias de hoje, passou a ser um símbolo de modernidade. O que eu quero dizer com isso? Que a modernidade ela é algo produzido pela própria sociedade. Somos nós que produzimos. Um conceito que é produzido na época em que vivemos. Isso quer dizer, o que é moderno hoje, amanhã já pode ser antigo. Porém, pessoal, vamos trabalhar esse conceito de uma forma mais aprofundada. Porque modernidade carrega também consigo concepções mais complexas, que são marcadas não somente pela essa ideia de algo novo, inovador, mas também traz consigo muitas outras questões, como as ideias de exclusão, preconceito e racismo. Por isso, faz-se necessário recuarmos um pouco no tempo, e entendermos o contexto em que a nossa sociedade passou a utilizar esse conceito de modernidade. Nesta transição, isto é, na passagem daquilo que a gente chama de Idade Média para a Idade Moderna, a Europa passava por um processo de crescimento comercial e urbanização, na qual as cidades europeias passaram a ter um grande crescimento econômico, social e cultural. E nesses centros urbanos ocorreu o fortalecimento de uma classe chamada burguesia, que seriam aquelas pessoas, pessoal, que moravam nas cidades e que trabalhavam com aquilo que a gente chama de comércio. Esta mesma classe, a burguesia, que não tinha privilégios no mundo medieval, uma vez que as classes que tinham privilégio eram de origem nobres. Então, buscou ocupar seus espaços de forma diferente do mundo feudal, buscando valorizar
por exemplo, as artes. Este movimento de valorização das artes ficou conhecido na história como Renascimento Cultural. Vamos aprofundar um pouquinho sobre ele? O renascentismo foi um movimento que surgiu no início da Idade Moderna e que teve uma força enorme, principalmente na Itália. Estamos repetindo isso porque é muito importante você lembrar essa informação na hora da prova, beleza? Seguinte, naquela altura do campeonato, o sistema feudal não funcionava mais como antes e entrou em crise. As pessoas daquela época não queriam mais viver confinadas nos pequenos espaços que eram os feudos e decidiram reinventar seu estilo de vida. Para isso, a galera da Europa Ocidental se apropriou dos conceitos racionais e humanistas, típicos do classicismo da Grécia e da Roma Antiga. Essas ideias mudaram o foco das ações sociais. Antes, a vida das pessoas era pautada nas normas da Igreja Católica. Com o renascentismo, isso mudou. As vontades do homem passam a ser prioridade nas escolhas que os indivíduos fazem para si mesmos. Consequentemente, o racionalismo põe em pauta a razão humana como principal assunto a ser explorado pelas ciências e pelas artes. Os intelectuais observavam e faziam vários experimentos para descobrir o maior número de informações possíveis sobre esse universo inédito que era o ser humano. Inclusive, a relação entre o homem e seu meio também é bastante abordada pelo naturalismo. Os cientistas do renascentismo passaram a questionar se tudo que havia na natureza realmente havia sido criada pela ação divina. Por isso, vários estudos científicos foram desenvolvidos neste período para descobrir como os ecossistemas funcionavam para valer. Por fim, vale a pena falarmos sobre o movimento artístico que rolou durante o Renascimento. Dessa época só surgiu o escritor, pintor e escultor supimpa. Estamos falando de gente profissa de verdade, tá? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Giotto foram só alguns dos artistas renascentistas que podemos destacar para a sua prova. E entre os escritores, Dante e Camões são os grandes exemplos. Essa galera que brilha no talento pode ser dividida em 3 momentos: o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento. Em geral, todos esses períodos têm características parecidas, como a prática do mecenato. Mas o que é isso? Simples, o mecenato era a prática de nobres mercadores de incentivar a cena artística das principais cidades italianas durante o renascentismo. Mas, já no Cinquecento, as grandes navegações afetaram a economia italiana, tanto é que o Renascimento se espalhou para vários outros países da Europa, como Espanha, Inglaterra, Holanda e Portugal. Queridos alunos e alunas, aqui é um dos pontos fundamentais para a gente entender o processo, de construção do conceito da modernidade. Então, não desconcentra da nossa aula e observe bem. Acompanhe comigo o raciocínio. Veja bem, os renascentistas, quando eles olhavam para a época em que viviam, ali por volta do século XV, que era marcada ainda pelo sistema feudal, com o predomínio do mundo rural, com os privilégios das classes dos nobres e do clero, e com a visão de um mundo defendido pela Igreja Católica, que era o teocentrismo, Então, o que é, professora, teocentrismo? Essa ideia de teocentrismo, ela está relacionada com a ideia de que Deus é o centro de tudo, Deus é o centro do universo, é o centro das nossas ações. E os renascentistas consideravam que viviam num tempo de trevas e passaram a olhar para o seu passado, exatamente para a Grécia e para Roma, ou seja, para o mundo antigo ou clássico. E para eles, esse era considerado o grande período do desenvolvimento do ser humano. Por isso, pessoal, passaram a valorizar o mundo clássico, a cultura greco-romana. Olha que interessante, valorizava o homem. E quando eu falo homem, eu estou me referindo a ser humano, não somente as pessoas do sexo masculino. Por isso, a gente diz que os renascentistas, eles eram antropocêntricos. Mas, mais uma vez, o que é isso? Antropocentrismo dá aquele significado de quê? Que o homem, e homem é ser humano, tá? O homem é o centro de tudo, muito diferente da ideia que predominava no mundo medieval, que o homem ele não é o centro de tudo, mas sim Deus. Por isso, teocentrismo. Então, quando eles olhavam para o mundo antigo e comparavam com o mundo atual deles, eles consideravam que este período, que ia desde a Idade Antiga
até os tempos atuais dos renascentistas, era um período considerado mediano, né? Por isso que a gente utilizava o termo e utiliza de Idade Média, porque é um termo mediano, né? É uma idade chamada e considerada pelos mesmos como uma idade de treva, de obscurantismo, muitas vezes provocada por essa mentalidade medieval. E esse novo tempo marcado, né, pelos renascentistas, com uma visão diferenciada, com um novo renascimento, seria um período inovador e novo, um período moderno. E mais, eles rejeitavam tudo aquilo que pertencia ao mundo antigo, ao mundo medieval. Então, pessoal, esse surgimento do Renascimento, ele vai contribuir para que a gente comece a construir esse conceito de modernidade europeia. Agora, tem um segundo ponto que também é muito importante para entendermos, né, esse contexto nesta passagem entre a Idade Média para a Idade Moderna, que foi a formação dos Estados Nacionais. Para entendermos um pouco mais sobre os Estados Nacionais, acompanhe comigo. Com o surgimento da burguesia ocorre uma crise da nobreza feudal. Alguns reis começaram a perceber que o mundo estava mudando e, de certa forma, passaram a observar a burguesia mercantil de perto. Ocorre que era interessante os reinos obterem alguma vantagem das riquezas que a burguesia vinha adquirindo com seus negócios. Assim, alguns reis passaram a centralizar o poder, passaram a assumir o controle de tudo, tendo os poderes absolutos em suas mãos. Por isso chamamos essa fase de absolutismo. A primeira coisa que fizeram foi dar segurança à burguesia. Passaram a investir na busca de novas terras para garantir recursos naturais e vendas. Como vimos, a França também adotou o absolutismo. Inclusive, o rei Luís XIV deixou sua célebre frase: "O Estado sou eu, monsieur." Alguns teóricos do sistema absolutista destacaram-se ao longo dos séculos, como Nicolau Maquiavel, que defendia o seu livro O Príncipe, que só um rei que centralizaria o poder absoluto em suas mãos, com tirania, seria capaz de unificar a Itália, que na época era dividida em reinos. Não existia uma nação. Na lógica de Maquiavel, era preferível um líder ser temido do que amado. Para uma pessoa atingir o objetivo que é tornar-se um rei tirano, ele é capaz de matar, trair e praticar todo tipo de maldade. Pois é, o absolutismo resultou nas grandes navegações, o encontro do Novo Mundo e, consequentemente, no mercantilismo e seus sistemas coloniais. Olha lá, pessoal, que interessante. A gente já falou um pouquinho do renascimento comercial, do renascimento cultural, que vão contribuir, né, para essa construção do conceito de modernidade. E agora, com o surgimento dos Estados Nacionais, olha que interessante. Os reis e as rainhas, eles passaram a concentrar realmente os poderes dos seus países nas suas mãos. Aquilo que nós chamamos na história de absolutismo. E que é muito diferente do período, né, da Idade Média, onde que o poder ele era descentralizado. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo que o poder era descentralizado na Idade Média, eu quero dizer que o poder ele era exercido pelos senhores feudais, cada um nos seus feudos, né, nos seus respectivos feudos. Então, não existia a figura de um político só. Porém, com a formação dos estados, esse panorama vai modificar. Por quê? Porque vai surgir a presença, a figura fortalecida dos reis e das rainhas, que a gente chama de absolutismo. E olha que interessante, isto foi considerado um grande feito. Por quê? Porque ultrapassava, deixava para trás um sistema de governança política predominante na Idade Média, que era o domínio dos senhores feudais, né? Acabava com o poder dos nobres, enfraquecia os poderes dos nobres e, por sua vez, fortalecia o poder dos reis. Pessoal, isso foi extremamente inovador para a época. Por quê? Porque modernizava o mundo europeu, visto que
extinguia, né, a forma de governar predominante no período da Idade Média. Lembra que eu falei para vocês no início da nossa aula? O que é moderno hoje, amanhã pode ser antigo, né? Então, para a época, a formação dos estados modernos era totalmente moderno para a época. Pois bem, esses acontecimentos contribuíram para a transformação do mundo europeu, né, para o período que a gente chama de período moderno. Levaram à formação da consolidação da mentalidade de que os europeus eram os povos mais modernos do mundo, mais civilizados, né? E esta concepção, construída pelos próprios europeus, pessoal, provocou consequências positivas, que realmente provocou, né? A Europa se transformou, se desenvolveu, porém, e é aqui que eu quero fazer uma reflexão com vocês, trouxe também consequências negativas, pois, através do eurocentrismo, acabou adotando prática discriminatória contra os povos que não se encaixavam, olha lá, que não se encaixavam nos padrões europeus. E aí, pessoal, não tem como, né, meus queridos alunos e alunas, não falar, obviamente, dos africanos e dos americanos. Se você for procurar no dicionário o significado da palavra eurocentrismo, ela mostrará esses dois significados. Primeiro, tendência ou atitude de eurocêntrico. Segundo, influência política, econômica, social, cultural e etc., exercida pela Europa sobre as outras áreas geopolíticas. Europeísmo. É isto mesmo. Historicamente falando, é a concepção que considera os europeus o centro de tudo. Partindo dessa concepção, os europeus, eles se consideravam o centro do mundo e o povo mais moderno do mundo para a época. E esta concepção, ela vai se acentuar ainda mais, galerinha, após aquilo que a gente chama de expansão marítima. A expansão marítima, ela contribuiu para que os europeus ele entrassem em contato, né, e se intensificasse contato com outros povos, sem ser aquela região que se localizava ali no continente europeu. Após esta compreensão, né, como a gente fez, pessoal, dessa ideia de modernidade que foi construída pelos próprios europeus, a gente vai compreender que após essa expansão, quando os europeus eles passaram, né, a ter contato com outros povos, tais como principalmente os africanos e os americanos indígenas, os europeus eles vão tratar esses povos que não se enquadravam, olha lá, que não se enquadrava nos seus padrões de civilizações e modernidade como seres selvagens, bárbaros, incivilizados. E que, olha como os europeus se achavam. E que cabia aos próprios europeus, muitas vezes, civilizar e modernizar de acordo com os seus padrões. E aí, queridos alunos e alunas, como sabemos, o eurocentrismo levou a um processo de exploração, dizimação e colonização espiritual desses povos que não eram europeus. Temos como exemplo, infelizmente, né, muito conhecido por nós na nossa história, a escravização dos africanos. Também temos como outro exemplo, né, desse processo aí de exclusão e discriminação, daquilo que a gente chama de modernidade, a dizimação, a exploração dos povos indígenas aqui na América. Hoje, a gente discute muito nas salas de aulas, né, essa reflexão de que não existe um melhor ou um pior do que o outro. Nossas culturas são diferentes, nossos hábitos são diferentes e o fato de sermos diferentes não quer dizer que nós somos superiores uns aos outros. Chegamos ao final da nossa aula, um abraço a todos e sintam-se todos abraçados nesse exato momento e até a próxima aula. Beijo da professora Leide Rose.